Quarta lição: a ciência da religião. Nessa lição, vamos estudar, à luz da Bíblia, sobre a Reforma Protestante. Que Deus os abençoe e nos dê entendimento para entender realmente toda a verdade. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou na porta da igreja do castelo Wittenberg as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Lutero nasceu entre mineiros muito pobres em Eisleben, na Alemanha. Depois de estudar filosofia e direito, ele decidiu tornar-se monge. Em 1505 entrou para a ordem dos agostinianos, mesmo contra o desejo dos seus pais. Em 1512 ele doutorou-se em teologia, mas logo começou a sentir uma profunda aflição. Mergulhou na incerteza sobre seu merecimento espiritual. Carente de paz interior, Lutero via em Deus um juiz implacável, pronto a punir os que se desviam de seus caminhos por causa das bases da doutrina católica. Ao ministrar aulas na Universidade de Wittenberg, teve a oportunidade de estudar a Bíblia, um privilégio naquela época, já que poucos tinham o livro sagrado em mãos. E além disso, era necessário conhecer latim, pois não eram permitidas traduções das Escrituras. No ano 1229, a Igreja Católica proíbe aos leigos a leitura da Bíblia e coloca o livro santo no índice dos livros proibidos. O caso é que, lendo a Bíblia, os católicos poderiam descobrir as falcatruas da Igreja e darem o fora da mesa por terem encontrado a verdade. Aos poucos, Lutero passa a ver os ensinamentos divinos com um novo olhar e, a partir daí, imbuído da concepção transcrita de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ele instaura um movimento renovador que abalará as ideias vigentes. O movimento que ele começa a pregoar é a liberdade de salvar sem a dependência do Papa e da submissão à Igreja Católica. Segundo o reformador, nós obtemos como graça divina os dons do perdão e da vida eterna, através de nossa fé em Jesus Cristo e na sua morte na cruz, como salvação da humanidade, e não numa religião. A origem da Reforma Protestante. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou-se tensa a relação entre reis e a Igreja Católica. A Igreja Católica, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter impostos no seu reino. Parte dos camponeses também estava descontente com a Igreja, pois eles também lhes deviam pagar taxas como dízimo. Em toda a Europa, mosteiros, bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. A Igreja ordenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro abusivo. Essa doutrina estava em contra as novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. No entanto, a desvalorização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. Quer dizer, a Igreja Católica, no seu interesse, pode fazer, mas as pessoas não podem, né? O clero fazia uso de sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da Igreja, uma prática chamada de simonia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. A Reforma de Lutero. A Reforma Protestante foi iniciada por Martim Lutero, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico
negava várias práticas apregoadas pela Igreja Católica. Em 1517, revoltado com a venda das indulgências realizada pelo dominicano João Tisel, Lutero escreveu um documento com 95 teses criticando a Igreja Católica e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo a sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou mais ainda a situação. Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã e simpatizava com as suas ideologias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali, ele se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da ideologia da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela paz de Augsburgo. De acordo, determinava o princípio de que cada governante, dentro do Sacro Império, poderia escolher a sua religião e a de seus súditos. O Calvinismo e a Reforma Protestante. A revolta e as ideias de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luterismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da Igreja. Por outro lado, na França e Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino. Pertencente à burguesia influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Escreveu a Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o Catecismo dos Calvinistas. Perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessário sequer a existência de um clero regular. Para o Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas, a doutrina da predestinação. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, na França, huguenotes, e na Inglaterra, puritanos. A reforma religiosa propicia a tradução da Bíblia e milhares de pessoas têm, assim, finalmente o acesso às Escrituras Sagradas e às suas próprias interpretações dos ensinamentos nelas contidos. As teses luteranas condenam, por exemplo, as indulgências como prática de troca do perdão por bens materiais e o uso do dinheiro dos frequentadores da igreja para enriquecer ainda mais a igreja. Percebe-se assim o alcance das polêmicas causadas por suas ideias. Os grandes doutores eclesiásticos tentaram de todas as maneiras fazê-lo recuar, convidando para discussões teológicas, com o objetivo de levá-lo a retratar-se perante a igreja. No intuito de salvar suas ideologias da perseguição sofrida, Martim Lutero criou um grupo à parte, gerando assim a Igreja Luterana. Início da Igreja Luterana. O luteranismo é um dos principais segmentos cristãos do mundo, com aproximadamente mais de 77 milhões de fiéis, que tem por base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico reformador e teólogo cristão. Seguiu a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja Católica,
até então a única igreja cristã existente no Ocidente, o que originou a Reforma Protestante. Esta teve como principal base a publicação das 95 teses que foram divulgadas nos territórios de língua alemã do Sacro Império Romano Germânico, criticando algumas práticas da Igreja Católica, contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. A divisão entre os católicos romanos e os luteranos aconteceu em 1521, com a Dieta de Worms, onde Lutero e todos os seus seguidores foram oficialmente excomungados pela Igreja Católica. A divisão tinha por base a doutrina da justificação, sendo que Lutero advocava-se através do princípio de que a salvação vem somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo, contrariando o ponto de vista romano, que se baseava em uma salvação pelo amor e pelas obras. A Igreja Luterana, dentre as crenças luteranas, a principal é a salvação só por expressar a fé. Luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante a atitude da pessoa de expressar a sua fé em Cristo. Heresia de Martinho Lutero. A Bíblia diz assim, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nesse texto bíblico, Jesus orientou batizar as pessoas que crerem para serem salvas. Então, para ser salvo, é necessário fé mais batismo, igual a salvação. Luteranos batizam por aspersão, derramando água na cabeça da criança através do batismo infantil ou do adulto em alguns casos. Acreditam que o batismo é necessário, mas não é necessário para a salvação. A Bíblia diz em Romanos 6:4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse texto bíblico, a Bíblia diz que o batismo é por imersão. O batismo por aspersão e para crianças foi criado pela Igreja Católica no ano 416 depois de Cristo. Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo bíblico não é para criança, e sim para adultos que crerem em Jesus, arrepender de seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador, e para perdão de pecados é o batismo. O batismo para criança foi criado pela Igreja Católica no ano 416, até então o batismo era por imersão. Em Mateus 19:14, então Jesus disse, deixa vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence às que são semelhantes a elas, as crianças são no reino dos céus. As crianças não precisam ser batizadas. Gálatas 3:26-27, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé, realmente é necessária a fé, porque todos quanto fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então o batismo é a única forma de entrar em Cristo, ser revestido de Cristo. Sem batismo, não faz parte do reino de Deus. Então, não é somente pela fé. É pela fé e mais batismo, é a salvação. O culto dominical da Igreja Luterana. As mesmas características das roupas dos padres da Igreja Católica. Participa da ceia do Senhor, dos elementos, pão e fruto da videira, coisas que a Igreja Católica só participa do pão. Contribui voluntariamente no sistema religioso de dízimo. Usa instrumentos musicais nos louvores. A presidente da Igreja Luterana no Brasil é a senhora Silvia Beatriz Gens. Esse gráfico vai nos acompanhar em todas as lições até o final do curso. No ano 33, início da Igreja Bíblica do Senhor Jesus Cristo, e permanece até hoje, conforme a Bíblia. Uma única igreja não denominacional, criada por Jesus Cristo. No terceiro século, houve o desvio da Igreja Católica, influenciada pelo Império Romano, pelos imperadores,
a Igreja sofreu o desvio da verdade. Em 1517, Martim Lutero, então, tenta restaurar a Igreja Bíblica e iniciou, então, a primeira denominação religiosa, a Igreja Luterana. Infelizmente, os reformadores, todos que nós vamos ver daqui em diante, nunca voltaram para a Igreja Bíblica. Que Deus nos ajude, então, a ter essa mentalidade. Que todas as religiões formadas a partir do desvio, todas são criadas por homens. O calvinismo. A palavra calvinismo vem de João Calvino, um francês nascido em 1509 e que desde cedo interessou por religião. Aos 18 anos, já era declarado mestre em teologia. Entre 1533 e 1534, converteu-se ao protestantismo. Mas como na França, que era predominante católica, não havia liberdade religiosa e ele mudou para a Suíça. Esse país foi favorável para que Calvino dialogasse com outros religiosos protestantes e assim, então, desenvolvesse a reforma protestante. A doutrina calvinista, desenvolvida, então, por João Calvino. O calvinismo é uma doutrina religiosa, também chamada de fé reformada. O ponto central do pensamento religioso de João Calvino é a predestinação. O calvinista acredita que desde a criação do mundo, Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Para saber o destino preestabelecido para a sua alma, o fiel deveria procurar indícios e manter uma vida correta e obediente a Deus. Como os calvinistas defendiam uma vida pura, eles foram chamados de puritanos. A doutrina calvinista afirma que o indivíduo pode estabelecer sua própria relação com Deus, desde que sua vivência seja baseada na pureza e na prática dos bons costumes. Tudo isto era porque a Igreja Católica influenciava a vida das pessoas, obrigando as pessoas a fazer parte da religião. Então os reformadores vão descobrindo que isto não é necessário, que todos podem desenvolver uma vida com Deus. Para João Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para salvar toda a humanidade, mas os eleitos de Deus desde o princípio. A burguesia abraçou a fé reformada por conta dessa valorização do trabalho, ao contrário do que havia na Igreja Católica, que era contra a usura, empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Em todo o tempo, as pessoas se interessam por religiões que favorecem seus interesses. A verdade não é bem-vinda para as pessoas. Então, abraçaram as ideologias de Calvino, que podia sim fazer empréstimos, podia se cobrar juros. Então, é isso que as pessoas se interessam. Em todo o tempo, a gente vê que as pessoas acreditam no homem e nunca na palavra de Deus. Então, vamos examinar as ideias desenvolvidas por Calvino. Vamos ver se elas são bíblicas ou são humanas. O primeiro ponto é a depravação total. Por conta do pecado original, aquele cometido por Adão e Eva, relatado no livro de Gênesis, o homem nasce mal por influência do pecado. Para que ele pratique o bem, é necessária a ação de Deus. Porque, conforme a ideologia de Calvino, ele já nasce mal, em pecado. 2. Eleição incondicional. A salvação do homem não depende dele próprio, e nem de suas boas ações. Quem pode salvar é Deus, e ele escolhe quem será salvo e quem será condenado. Para os calvinistas, essa opção divina pode parecer injusta, mas como todos estavam no pecado e Deus escolheu alguns, segundo a doutrina, isso então seria justo. Assim pensam os calvinistas. 3. Expiação limitada. A morte de Jesus Cristo na cruz, conforme os calvinistas, não significou a salvação de toda a humanidade, mas sim somente dos eleitos por Deus, conforme a predestinação. A Bíblia diz assim em 1 João 2,2:
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha só que heresia pregada por Calvino. Cristo morreu para salvar todos aqueles que creem em seu nome. Não foi uma expiação limitada somente para alguns. Foi para toda a humanidade. 4. Perseverança dos santos. Ao atender o chamado de Deus, os predestinados, o homem assume a sua fé para sempre, apesar das dificuldades. Permanecerá firme em sua crença. Uma vez salvo, sempre salvo. Outra heresia do Calvino. Homens que pessoas determina como homem de Deus, porque não examina as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Jesus, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, para ser salvo, temos que permanecer fiéis até o fim, firmes. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Precisamos manter fidelidade a Deus, porque um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para dar conta de si mesmo a Deus. 5. Graça irresistível. O indivíduo que foi escolhido por Deus não pode negar o seu chamado. Deus deseja que todos sejam salvos, por isso ele chama a todos. Aquele que não aceitar estará eternamente condenado no inferno. Então não são alguns que Deus chamou. Ele chama a todos para ser o seu povo. Isso que ele pensou antes da fundação do mundo. Ele preveu que ele teria um povo. Mas quem? Aquele que permanecer fiel até o fim. Heresias calvinistas, então, sobre a predestinação. A Bíblia diz assim: Deus não predestinou quais pessoas escolheriam para essa condição de salvação. Cada pessoa determina essa parte. É livre a pessoa decidir se ela quer ou não ser salva. O sangue de Cristo é adequado para salvar a todos. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro. Cristo morreu por todos. Por todos. Depende se a pessoa aceita ou não. E o apelo do Evangelho é dirigido a todas as nações. Mateus 28:19. É interessante que essas palavras de Jesus foi a partir do momento que ele ressuscitou. Olha o que ele diz. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como cai a doutrina da predestinação? Que somente algumas pessoas foram escolhidas. O Evangelho, a ordem de Jesus, é para todos os povos, todas as nações. Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer salvar todo mundo. Ele quer todos para si. 1 Timóteo 2:4, o qual deseja que todos os homens e mulheres também sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então a doutrina de predestinação é uma heresia. A ideia de uma predestinação arbitrária de indivíduos para a salvação ou condenação é totalmente contrária aos princípios básicos da Bíblia. A Bíblia ensina claramente que Deus não mostra favoritismo. Romanos 2:11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais e Ele quer todos com Ele. Depende se a pessoa quer ou não. E o julgamento será baseado em nossos atos, e não em algum tipo de pré-escolha individual feita por Deus. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos compareceram perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos estarão perante o tribunal de Cristo naquele dia para prestar contas. Deus planejou, predestinou ter um povo que reconhecesse Jesus como Salvador e submetesse a Ele em obediência. Esse povo será todo aquele que determinar em sua vida servir Cristo, de uma forma voluntária e de coração. Deus deu essa livre escolha para quem quer ser seu povo. Mas ele não carimbou, ele não marcou ninguém exclusivo.
Ele dá o livre-arbítrio para escolher: quer ser meu povo? Quer ser meu povo? Quer morar comigo? Isso depende de cada pessoa. Heresias calvinistas sobre o pecado original. Muitos grupos religiosos ensinam que o pecado é herdado e que, portanto, as crianças nascem em pecado. Essa doutrina forma a base para a prática de batismo de crianças. A Bíblia ensina que o pecado não é hereditário, de forma alguma. O pecado é uma violação da lei de Deus. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu não transgredir as leis de Deus, eu não tenho pecados. Por isso, ninguém herda o pecado original, porque o pecado é realmente desobedecer, transgredir a lei de Deus. O pecado é cometido e não é herdado. Ele é cometido, não nasce com isto. Ezequiel simplesmente diz que em Ezequiel 18:20, o filho não levará a iniquidade do pai. De maneira alguma. De maneira alguma. Um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações, e não daquelas feitas por qualquer um de seus ancestrais. Romanos 14:12. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É individual o acerto de conta. Então ninguém nasce com pecado. A Bíblia ensina que as crianças são sem pecado e que para entrar no reino de Deus temos que tornar como uma criança. Jesus disse isso em Mateus 18:3 e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então o que Jesus está dizendo? Que a criança é do reino do céu. O que ele está dizendo? Que a criança não nasce em pecado. É uma heresia o que Calvino ensinou. John Knox foi um ministro, teólogo e escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da Igreja da Escócia e o fundador do movimento presbiteriano. Não há registro que Knox tenha professado a fé protestante, mas a tradição presbiteriana acredita que isso aconteceu em 1545, pois antes disso ele já tinha mostrado sinais de simpatia por essas ideias. Em Genebra, ele conheceu João Calvino, de quem ganhou experiência e conhecimento da teologia reformada e do governo presbiteriano. John Knox, patriarca do presbiterianismo. O presbiterianismo faz parte da família das igrejas reformadas, dentre as baseadas nos ensinamentos de John Knox e Calvino. Acredita a salvação somente pela fé. O batismo não é necessário para a salvação. O batismo por aspersão e batizam crianças. Acredita na predestinação, povo escolhido antes da fundação do mundo. As igrejas presbiterianas são oriundas da reforma protestante do século XVI. A igreja presbiteriana é uma denominação protestante em que cada igreja é liderada por um conjunto de presbíteros. A igreja presbiteriana foi fundada nos ensinamentos de João Calvino, um dos grandes líderes da reforma protestante. Começando na Inglaterra e na Escócia, a igreja presbiteriana depois se espalhou pelo mundo. Os seguidores do movimento por Calvino se espalharam imediatamente por toda a Europa. O movimento era chamado na Inglaterra de puritanos, na Suíça e Países Baixos, reformados, e na Escócia, presbiterianos. A Escócia é um país muito importante na história do protestantismo reformado. Foi lá que surgiu o nome presbiteriano. Por isso, alguns livros da história afirmam que o presbiterianismo nasceu na Escócia. E o grande nome da reforma escocesa é John Knox. Pouco se sabe a respeito dos primeiros anos de sua vida. Suponho que ele tenha nascido entre os anos 1505 e 1515. Estudou teologia, foi ordenado sacerdote, possivelmente em 1536. Não se sabe quando, em que circunstância ocorreu a sua conversão. Em 1547 foi levado para a França, onde ficou preso 19 meses por causa da sua fé. Libertado, foi para a Inglaterra,
onde exerceu o pastorado por 2 anos. Em 1554, teve que fugir da Inglaterra, indo inicialmente para Frankfurt, Alemanha, e depois para Genebra, onde foi acolhido por Calvino. Em 1559, voltou para a Escócia, onde liderou o movimento da reforma religiosa. Sua influência extrapolou a área religiosa, atingindo também a vida política e social do país na Escócia. Sob sua influência, o parlamento escocês declarou o país oficialmente protestante em 1567. A igreja, organizada por ele e seus auxiliares, recebeu o nome de Igreja Presbiteriana. John Knox faleceu no dia 24 de novembro de 1572. O presbiterianismo foi levado da Escócia para a Inglaterra, de lá para os Estados Unidos da América. Em 1726 teve início um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. Esse despertamento levou os presbiterianos a se interessarem por missões estrangeiras. Missionários foram enviados por vários países, inclusive o Brasil. Em 12 de agosto de 1859, chegou ao nosso país o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. A Igreja Presbiteriana tradicional segue as mesmas doutrinas de Lutero, Calvino e John Knox. A salvação é somente pela fé. Acreditar está salvo. O batismo por aspersão, e batizam crianças. É necessário, mas não é para a salvação. E a doutrina da predestinação, uma vez salvo, sempre salvo. E voltemos ao nosso gráfico sobre religiões. Ano 33, depois de Cristo, o início da Igreja Bíblica, fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e continua até hoje, fiel à palavra de Deus. A única igreja bíblica, não denominacional. No terceiro século, houve o desvio da Igreja Católica. Em 1517, Martinho Lutero tenta reformar a igreja e inicia uma denominação chamada luterana. Em 1559, então, surge a Igreja Presbiteriana, pelos ideologistas Calvino e John Knox. Infelizmente, os reformadores não restauraram a Igreja Bíblica. Eles cooperaram para continuar o desvio da Igreja Bíblica. Que Deus nos ajude e nos dê entendimento de ver como o homem muda as coisas de Deus. Vamos permanecer na palavra de Deus e não nas ideologias humanas.